Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na matéria sobre juros, tá? Vamos estar falando sobre juros compostos, juro composto, né? Então nós falamos do juro simples e agora vamos estar falando de juro composto. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria de juro simples, é uma matéria tranquila, né? E o juro composto também não vai ter muita diferença, então peguem um livro, ok? Pega um caderno para fazer algumas anotações. Vou estar compartilhando com vocês as páginas do livro. Então, aqui, vou abrir aqui, juro composto, ok? Na página, continuação dos exercícios aí, né? Deixa eu pegar aqui a página 228, né? Página 228. Vou ler aqui o exemplo. Então, o regime mais utilizado nas transações financeiras é o juro composto, conhecido como juro sobre juro. Então, esse aqui que é o praticado no mercado financeiro, nos bancos, no comércio, né? Então, nas lojas, quando vocês vão comprar crédito, tudo é juro composto. O juro simples que a gente viu na outra aula é mais quando é um empréstimo familiar, de um amigo, mas é bem pouco utilizado. No comércio usa juro composto. Nesse exemplo aqui, ó, o que acontece? No juro simples, o aumento, a taxa, né, o índice, ele incide sempre sobre o capital. No juro composto, os juros, né, a taxa, o índice, a porcentagem vai incidir sobre o montante, ou seja, sobre o valor acumulado. Por isso que é juro sobre juro. Então, vai sempre acumulando juros. Esse aqui ele usou o mesmo exemplo, né? Mariana pediu R$ 800 emprestado para pagar depois de 3 meses, a taxa de 5% ao mês, juro composto. No exemplo lá que a gente viu no começo do capítulo sobre juros simples, o valor que ela pagava era R$ 920, tá? Tá aqui embaixo, né? A juros simples, R$ 920. Mas a juro composto, ó, e no regime de juro composto? No primeiro mês, aplicou 5%, R$ 40, somou capital mais juros, é um montante. No segundo mês, a dívida dela já era 840. Então, os 5% não foi sobre 800, foi sobre 840, o que deu um valor maior de juros, acumulou. No terceiro mês, o juro sobre 882. Calculou 5%, somou, deu 926,10. Ah, mas deu pouca diferença. É pouca diferença em 3 meses, né? Mas imagina isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, como é juro sobre juro, esse vai aumentando muito mesmo, né? Dependendo do período, a dívida até dobra, ok? Então, o juro composto muda aqui, em vez de ser sobre o capital, é sobre o montante. Ok? Continuando, aqui tem mais um exemplo, ó. Agora vamos observar outro caso. O investidor aplicou 14 mil, a juro composto de 2% ao mês. Quantos ele terá após 8 meses? Então, ao mês e 8 meses está tudo na mesma unidade de medida aqui, né? É 2% ao mês durante 8 meses. Não precisa mudar nada, só jogar direitinho na fórmula lá. A gente pode pensar, né? Montante é igual capital mais juros. Você vai acumulando, ó. Capital mais qual é o juros? 2% do capital. Vai ficar capital mais 0,02, que dá aquele lá de 1,02, né? O montante é igual a 1,02 do capital. Isso no primeiro mês. No segundo mês, como é juros sobre juros, vai fazer tudo de novo. Vai ficar 1,02 ao quadrado. Tá? Ou seja, em vez de multiplicar simplesmente, ele vai pegar a mesma taxa elevada ao quadrado. Em 3 meses, a mesma taxa elevada ao cubo. E assim por diante. Então, após T meses, quantos meses for,
O montante vai ser o capital, vezes, nesse exemplo, né, 1,02, porque a taxa era 2%, esse 1 é o próprio capital, 2% acumulado ao longo do tempo, que é o expoente. Ok? Ó, 1 mais 0,02, 1 é o capital, 0,02 é os juros, T é o tempo que está aplicado. E daí vem a fórmula do juro simples. Desculpa, a fórmula do juro composto, que é essa daqui, montante, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula do juro composto. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Lembra lá, no juros simples, você tinha a fórmula para calcular os juros. Você calculava os juros e depois somava com o capital para chegar no montante. No juro composto é diferente. Você calcula o montante, ok? A fórmula do montante, e aí você faz montante menos o capital para descobrir qual é os juros, tá? Então, você vai ter a fórmula do montante. Ah, mas o que é esse? Esse é o índice em forma decimal, tá? Então, ó, 2% de índice, 0,02. 1, que é o capital, mais 2%, 0,02. E o T é o tempo, que é 8 meses. Aí você calcula direto quanto vai ser o montante após esse período de 8 meses. Ele investiu 14 mil, ganhou 16.403,24, ok? Ó, então, você calcula o montante. Ah, e os juros? O juro é 16.403,24 que ele ganhou, menos os 14 mil que ele investiu, vai dar uns juros de 2.403,24. Então, se ele pedir os juros, eu vou ter que fazer o montante e depois uma continha de menos aí. Nesse caso aqui, nós vamos ter essa formulinha aqui, ó, que os juros é igual o montante, que é quanto ele tira no final, menos o capital, que é quanto ele tinha colocado no início. Então, primeiro eu calculo o montante pela fórmula do montante. Ah, mas se eu quiser saber qual é os juros? Os juros vai ser o montante, 16 mil, menos o capital, 14 mil. Então, ele ganhou, nessa transação, R$ 2.403,24. Bem simples, né? As siglas são as mesmas, só tem que tomar cuidado com o quê, né? Nos juros simples, né? Só retomando aqui, ó. No juros simples eu tinha o quê? Juros era igual a capital vezes a taxa, que era a letra I, vezes o tempo. Beleza? E quando você se você quisesse calcular o montante, você tem que fazer montante era igual ao quê? O capital mais o capital mais o que você ganhava de juros. Né? Então, esse aqui era quando era juros simples. No juros composto, eu tenho que usar essa fórmula. O montante é o capital multiplicado, quando está assim junto, é que o capital está multiplicando, tá? 1 mais I, ou seja, 1, que é o capital, mais o I, que é a taxa de porcentagem em decimal, elevado ao tempo que ficou ali rendendo esse dinheiro. Ok? E para você calcular os juros, você vai fazer o montante menos o capital. Vamos continuar aqui com alguns exemplos. Ó. Então, como tem duas maneiras de fazer, você pode montar uma tabela e ir acumulando mês a mês, que dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Não, olha o exemplo. Um investidor aplicou 500 mil a juro composto, 2% ao mês, quanto ele receberá depois de 5 meses. Como é só 5 meses, pela tabelinha você vai fazendo, acumulando, você chega no final. No primeiro mês ele tinha 500 mil, a 2% de juros dá 10 mil,
500 mil mais 10 mil dá 510 mil. No segundo mês, ele já tinha 510 no início. Aplica os mesmos 2%, vai ser 10.200, soma 520.200. Então, você vai acumulando e vai multiplicando e acumulando, multiplicando, até chegar no final de R$ 552.040,40. Ok? Se você for fazer de uma vez só, né, olha como ele fala, para saber o juro vai ser o montante menos o capital. Se o montante é o capital mais os juros, isolando os juros, eu tenho juros igual ao montante menos capital. Ganhei 552 mil, tinha investido 500 mil, tive um juro de 52.040. Ok? Ah, mas se eu quisesse fazer direto isso daqui, né? Se eu quisesse pegar e fazer direto pela fórmula, você poderia fazer sem problema, né? Lembrando que a fórmula, né? Então, vou diminuir um pouco a letra aqui, que está bem grande. Aqui. Então, ó, lembrando que a fórmula, ela é qual, né? O montante é igual a capital. Ele não coloca o ponto de multiplicação, ele não coloca o pontinho lá da multiplicação, mas eu vou colocar vezes, entre parênteses, 1 mais I, ok? Elevado ao tempo. Tá? Aqui não dá para fazer o elevado nesse... Vamos ver se eu consigo montar um elevado aqui, colocando um textinho bem pequenininho aqui. Elevado a T. Ficou muito pequeno, eu já imaginava. Tá? É bem complicadinho aqui. Mas pelo Word, vai dar. Então, vamos fazer esse exercício direto pelo Word. Então, ó, montante, capital, 500 mil, 2% ao longo de 5 meses. Vou compartilhar a outra tela aqui do Word para a gente fazendo pelo Word. Então, eu tenho lá, montante é igual o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Ok? Fórmula juros compostos. E aí você vai montando da melhor maneira possível, né? Ele quer saber qual é o montante. Então, o montante vai ser os 500 mil, que multiplica 1 mais I. Mas, então, ó, qual que era a taxa? 2%, 0,02, elevado a T. Tá? Ok? O montante é igual a 500 mil, que multiplica 1,02, né? Faz a soma, primeiro dentro do parênteses, daí que vem o 1,02, elevado a T. Tá? Ok? No caso, o T aí é 5 meses. Tudo bem? Você vai primeiro fazer 1,02 elevado à quinta. Tá? Então, você vai na calculadora lá, calcula 1,2 elevado à quinta. E já multiplica por 500 mil. Aproveita a memória da calculadora e já faz tudo de uma vez. Se for fazer na mão, faz por etapa, né? Então, fazendo direto na calculadora, você vai fazer lá o
1,02 elevado à quinta, ok? Elevado à quinta, que multiplica 500 mil. 552.040,40. 552.040,40. Ok? Vamos ver como é que estava lá no livro. 552.040,40. Então, você tem a opção da tabela ou a opção de usar a fórmula direto. E depois, para calcular os juros, né? Os juros fica mais fácil. Os juros é igual o montante menos o capital. Juros vai ser igual o dinheiro que ele ganhou, R$ 552.040,40. Não o dinheiro que ele ganhou, mas sim o quanto ele retirou depois do investimento. 500 mil. Ok? Juros é igual. É uma conta simples, né? R$ 52.040,40. Ok? Então, essa é a ideia do juro composto. Você primeiro calcula o montante, depois faz uma continha de menos para saber os juros, depende do que o exercício vai pedir. Na interpretação do texto, você vai decidir e definir o que fazer. Vamos ver o próximo exemplo? Então, indo para o exemplo 2 do livro. Calcule o juro composto que será obtido na aplicação de 25 mil a 25% ao ano durante 72 meses. Caramba, aqui está o ano e aqui são 72 meses. Então, como cada ano tem 12 meses, você pega 72, divide por 12, vai dar 6 anos. Ok? 72 meses são 6 anos. Jogando direto na fórmula, muito mais simples, né? Jogar direto nessa fórmula, você vai ter já direto o resultado. Ó. Então, eu tenho lá, mas ele está pedindo qual é o juro. Mas eu não vou ver o juro, eu vou ver primeiro o montante. Depois eu faço uma continha de menos para saber o juro. Muito mais fácil. Então, vamos lá. 25 mil é o capital. Aplicado a 25% ao ano, então vai ficar 25 mil, que multiplica 1 mais 0,25 elevado à sexta. 1 mais 0,25 vai dar 1,25. 25 mil reais multiplicado por 1,25 elevado à sexta. Tá? Montante 25 mil multiplicado por 3,8147. Esse é um valor aproximado, tá? Do 1,25 elevado à sexta. Se você fizer direto na calculadora, você vai ter o valor exato. Se você não limpar a calculadora, acumula, faz 1,26 à sexta, usa o que está na memória da calculadora, multiplica por 25 mil, você vai ter um valor perto, como esse é um valor aproximado, também vai ser próximo a 95.367,50. Mas eu quero saber os juros. Tranquilo, né? Olha o que aconteceu com esse rendimento ao longo de tanto tempo. Ele aplicou 25 mil e retirou 95 mil. Então, o juro obtido foi de 70.367,50. Vê como o juro composto ele vai acumulando ao longo do tempo, o rendimento é bem maior. Ok? Então, toma cuidado só, aqui está o ano e aqui é o mês, é o mesmo cuidado que você tem que ter no juros simples. E a formulinha, montante é igual ao capital vezes 1 mais o índice na forma decimal, elevado ao T, que é o tempo. Nas páginas 230, eu acho que na página 230 só tem alguns exercícios, né? Exercícios propostos, página 230. Então, eu vou pedir para vocês estar fazendo esse exercício, vocês fazerem o exercício da página 230, e depois nós vamos ver como mesclar juros e funções. É praticamente a mesma coisa, mas, por enquanto, vamos fazer o exercício de juro composto, corrigir o que falta de juro simples, corrigir o juro composto para depois
encerrar essa atividade, encerrar esse conteúdo aí, de uma forma que todos possam usar muito isso ao longo da vida, que é uma coisa que a gente termina usando em várias áreas do conhecimento. Ok? Então, exercícios da página 230, do 39 ao 53. Essa vai ser a nossa tarefa para depois do vídeo. Eu vou estar no Meet. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode acessar lá, assistam o vídeo, façam os exercícios e a gente retorna numa próxima aula para corrigir esses exercícios. Obrigado, bons estudos.